oxalá as pessoas possam migrar, vemos que a maioria está migrando já. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, a este quarto webinário da série Interculturalidade em Foco, avaliação, material didático, formação docente, pesquisa, né, envolvendo temas da interculturalidade. A convidada de hoje é a doutora Florência Miranda, da Universidade Nacional de Rosário, a quem eu agradeço já de antemão, né, a disponibilidade. Eu sei que é uma pessoa super, mas super atarefada, né, e sempre encontra um tempo para poder também partilhar os seus saberes. E para nós, né, é um prazer, Florência, realmente contar com a sua presença, bom, poder aprender com você um pouco mais sobre, né, a interculturalidade a partir dos textos, dos gêneros textuais, e sabemos que você vai por esse caminho, bem? Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, enquanto também o pessoal vai chegando à sala, bem? Bem, então, doutora Florência Miranda, em 1996, ela se formou como professora de português pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Em 2007, se formou como doutora em Linguística, especialidade em Teoria do Texto, pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Entre os anos 2008 e 2013, né, fez o seu pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa também, e com uma bolsa, né, da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. É coordenadora acadêmica da Escola de Línguas da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário, aqui na Argentina. É professora titular por concurso nas carreiras de português da Universidade Nacional de Rosário. A doutora Florência Miranda também é docente e membro integrante da Comissão Acadêmica do Doutorado em Linguística e Línguas da Universidade Nacional de Rosário. É pesquisadora com categoria 2 no Programa de Incentivos da Secretaria de Políticas Universitárias da Argentina. É orientadora de projetos de pesquisa sobre análise de gêneros textuais, ensino de línguas e tradução no Centro de Estudos Comparativos da Universidade Nacional de Rosário. É pesquisadora no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e professora no doutorado em Linguística também dessa universidade. É membro associado do grupo LAF, Langage Action Formation, da Universidade de Genebra, na Suíça. E a doutora Florência Miranda foi presidente da Associação Argentina de Professores de Português nos períodos 2013 e 2015, 2015 2017. E seus trabalhos de pesquisa se inscrevem principalmente na linha do interacionismo sociodiscursivo. É uma das pioneiras, eu considero, junto com a professora Dora Riestra, aqui na Argentina, né, por terem trazido e porque nos fizeram conhecer, né, suas pesquisas e o interacionismo sociodiscursivo. Bom, então, seus trabalhos, né, se inscrevem nessa linha, que é o interacionismo sociodiscursivo, e possui inumeráveis, tem que dizer isso, né, publicações em livros e revistas científicas. Muitas delas estão disponíveis online e são valiosíssimos, são trabalhos preciosos, né, dentro da área do interacionismo, e as reflexões que nos propõem são sempre muito bem postas e aplicáveis, né, isso eu acho muito valorável nas publicações da Florência, além do grande valor acadêmico que tem, né. Em 2020, atualmente é coordenadora do Núcleo Disciplinário PELSE, para quem não sabe, é um grupo, né, disciplinário da UGM, PELSE é a sigla Português e Espanhol, faltou aí, né, como línguas segundas e estrangeiras, da AUGM, que é a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. Ministra palestras, conferências, cursos de pós-graduação, webinários em diferentes universidades da Argentina, do Brasil, outros lugares do mundo, que eu não sei, mas eu sei que ela faz isso. E para nós, né, na nossa universidade, é prata da casa, né? Eu ia colocar ouro, mas o ditado diz que é prata, então é prata da casa, bem? Como gostamos de dizer.
Os nossos agradecimentos, né, aí está mal escrito também, agradecimentos em nome da Faculdade de Línguas, da Universidade Nacional de Córdoba, também da Secretaria de Extensão, que apoia os webinários Interculturalidade em Foco. Meu agradecimento especial, né, por ter acolhido a proposta, Florência, e por continuar partilhando seus saberes entre nós. Muito obrigado, e passo a palavra a você, bem, para começar a sua palestra, a sua partilha. Bom, obrigada, Richard. Boa tarde a todos. E é verdade que começamos assim com esses problemas técnicos, mas isso foi culpa de elogiar o programa. Como se sabe, nunca temos que elogiar a tecnologia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito ao Richard e não só pelo convite, que era o que eu ia dizer inicialmente, mas também pelas palavras carinhosas na apresentação, porque realmente eu acho que isso é o que mais vale nessas situações acadêmicas, não é só o que vamos discutir em termos acadêmicos, mas os encontros com as pessoas, né, apesar das situações. Então, eu começo agradecendo o convite, as palavras carinhosas, e também eu vou, então, agradecer todos os colegas que estão assistindo. Eu vi que tiveram que mudar de sala, e então é um grande acompanhamento, e, enfim, e também cheguei a ver alguns nomes de muitos amigos que estão acompanhando essa tarde, que na Argentina é cinzenta, e como alguém falou por aí, na Argentina, claro, Rosário, não sei, Córdoba talvez também, mas alguém falou por aí que era uma boa tarde para um webinário. Vamos ver se conseguimos fazer com que a tarde seja aproveitada nesse sentido. Bom, então, eu vou fazer essa apresentação com uma organização bem simples, muito clara. Vou fazer uma brevíssima introdução, vou depois trazer alguns elementos teóricos e epistemológicos, está mal escrito, agora vi, epistemológicos, também vou entrar depois no que é o nó, né, o núcleo da apresentação que eu tenho hoje para vocês, que é a questão das explorações comparativas, e, finalmente, vou tecer, como é de praxe, algumas considerações finais, né. Então, começo essa conversa colocando o que foi o convite, né? O assunto do convite. Quando o Richard me convidou, ele disse: olha, vamos organizar uns webinários que vão ser sobre a relação entre língua e cultura, sobre interculturalidade, né? E eu disse: ok, tá certo, eu participo, acho super interessante, não sei o quê. E então comecei pensando, para fazer a proposta, pensando justamente nessa questão que ele estava dizendo, que é a relação entre língua e cultura. Então, para mim, essa questão sempre está presente em todos os eventos, sempre discutimos essa relação língua-cultura. Então, a primeira pergunta que se coloca necessariamente é se é mesmo possível separar língua e cultura, se é possível pensar língua fora da cultura, ou cultura fora da língua, enfim. E a minha resposta, apesar do que eu própria vou dizer, é que sim, que é possível. É possível pensar na língua fora da cultura e é possível pensar a cultura fora da língua. Mas eu não faço isso, claro, e não vou fazer hoje também, né? Mas qual que é o problema nesse caso? O problema é o olhar, ou a perspectiva, né? O ponto de vista. E então penso que vale a pena sempre trazer as palavras do Saussure nesse sentido, que é a ideia de que é o ponto de vista que cria o objeto. Nas nossas disciplinas das ciências sociais e humanas, claramente é assim, né? É o ponto de vista que cria o objeto. Então, se é possível ou não separar a língua de cultura, também é uma criação a partir da perspectiva. Por isso, né, eu identifiquei concretamente o meu olhar, o meu local de fala, né, de onde eu vou colocar a questão hoje. E o meu olhar, para além de ser um olhar situado na Argentina, na minha experiência
como professora de português para hispanofalantes, né, para além dessas circunstâncias que não são menores, que são importantes, né, para pensar o olhar, eu defini para essa apresentação como um olhar interacionista e intercultural. Eu acrescento o intercultural, na verdade, para mim, dizer interacionista já inclui o intercultural, mas como não é assim para todos os interacionistas necessariamente, nem para todos os interacionismos, eu acho que vale a pena, então, explicitar que aqui eu estou falando de uma perspectiva que é interacionista e que é intercultural. E a perspectiva que eu estou assumindo, como o Richard já falou também, eu venho trabalhando nessa linha há, enfim, muitos anos, quase 20 anos, né, que é a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, né, muitos de vocês que estão assistindo até trabalham na mesma linha, então, para muitos de vocês será uma obviedade, mas para outros, talvez nem tanto. Então, o que é que eu vou trazer hoje da perspectiva do interacionismo sociodiscursivo? Algumas ideias centrais que são importantes para pensar, a meu ver, a questão da relação entre língua e cultura, que é o nosso eixo. Então, a ideia de que as línguas são produtos da interação humana, né? Que a interação é sempre uma prática situada em uma determinada época e em uma sociedade. A ideia de que a interação social está sempre mediada pela linguagem, por isso, insisto, é que não é possível pensar a cultura sem a língua, né? Que o estudo das línguas exige a compreensão das dimensões socio-históricas e culturais que constituem os quadros necessários para as interações, que as interações sociodiscursivas se materializam em textos de gêneros diferentes ou diversos. Os gêneros textuais são configurações de elementos semiolinguísticos relativamente estabilizadas, né? Ou seja, configurações que são dinâmicas, porque mudam, né? Mudam em função das condições socio-históricas, são abertas porque estão necessariamente em relação com essas condições, e são complexas porque envolvem diversos elementos em interação. Então, esses são os pontos centrais que me parece importante trazer hoje para a reflexão. Em relação à perspectiva interacionista no ensino e na aprendizagem de línguas, né, o que se assume nessa perspectiva? O que se assume é que, como toda forma de interação social, o ensino de línguas é uma prática situada e mediada pela linguagem, né? Dada a centralidade das dimensões socio-históricas e culturais que se assumem, a aprendizagem de línguas estrangeiras supõe uma relação não apenas entre duas línguas, né, no mínimo, como também entre, no mínimo, duas configurações socio-históricas e culturais. Eu estou falando no mínimo porque, eventualmente, né, poderá haver várias culturas vinculadas a uma mesma língua. Também pressupõe, nessa perspectiva, uma abordagem que nós assumimos como descendente, né? Isso é herdado dos trabalhos de Voloshinov, como muitos colegas já sabem, que significa partir do contexto socio-histórico e cultural para chegar à observação e análise dos fenômenos linguísticos, né? Do âmbito social para o linguístico. A relevância dos gêneros textuais, enquanto organizadores dos usos linguísticos, também é um aspecto que interessa, então, né, para o ensino de línguas nessa perspectiva. O estudo da gramática da língua é fundamental na perspectiva interacionista, mas é fundamental para desenvolver uma capacidade técnica que serve às necessidades discursivas. Então, o caminho ideal não começa na gramática para chegar ao uso ou discurso, mas começa o caminho ideal no uso para chegar à gramática para consolidar o uso. Tá? Não sei se estão vendo esse círculo de alguma maneira, né? Começo no uso, chego à gramática, volto com isso a consolidar o uso. Em toda situação de aprendizagem de uma língua estrangeira, a pessoa que aprende conta com conhecimentos prévios diversos sobre as formas de interação social próprias e alheias, sobre sua própria língua e sobre as línguas e culturas em geral, né? E esse elemento do
dos saberes prévios é importante também para começar a trabalhar no ensino das línguas. E para o foco que eu vou trazer hoje. Então, o que eu vou trazer como eixo particular de discussão hoje é a necessidade dos estudos comparativos para o ensino de línguas. E eu vou falar dos estudos interlinguísticos e interculturais, né? Em particular, eu estou pensando na relação português-espanhol, que é a relação de línguas com a qual eu trabalho, né? O que me interessa especialmente, sobretudo, ensinando português como língua estrangeira na Argentina, com, em geral, alunos hispanofalantes. Então, os estudos comparativos permitem identificar aproximações e distâncias entre as línguas e as culturas, né, como é óbvio. Também eles permitem confirmar ou refutar crenças e representações acerca das línguas e as culturas, né? A língua é igual, a língua é diferente, a língua é fácil, difícil, etc. Os estudos comparativos têm um enorme potencial, no fundo, de fornecer dados sólidos para a elaboração de materiais didáticos e materiais de consulta para professores e alunos. Essas são questões que nós estamos trabalhando há vários anos com o grupo de pesquisa aqui na Universidade de Rosário. Então, o que eu queria mostrar, bom, primeiro, quais que são as nossas fontes para os estudos comparativos interlinguísticos na perspectiva internacionalista que estamos assumindo. Basicamente, temos duas fontes, uma é constituir corpora de textos paralelos, que são textos traduzidos, e a outra opção, que é construir corpora de textos comparáveis, que são textos dos mesmos gêneros, produzidos em condições semelhantes, mas em diferentes línguas ou variedades linguísticas. Para essa apresentação de hoje, eu só vou falar sobre textos comparáveis, tá? Textos dos mesmos gêneros, em condições semelhantes, em diferentes contextos, né? Em diferentes línguas. Agora, poderia trabalhar também, como nós fazemos, de fato, na formação dos tradutores, por exemplo, com os textos traduzidos. Vou começar, então, agora, sim, com as explorações comparativas, né? Estou tentando ir mais ou menos rápido também para respeitar o tempo, né, que já atrasou, mas vou fazer umas observações preliminares. Primeira questão é que alguns elementos ou fenômenos linguísticos contrastivos podem ser descritos fora das situações de uso, né? Aspectos léxico-gramaticais que são analisados fazendo a abstração das situações de uso, isso nós encontramos, e é possível, né? É possível fazer isso. Algumas divergências morfológicas e sintáticas, por exemplo, né? Aí tem casos clássicos, em português a gente fala o sal, em espanhol fala la sal, em português é a ponte, em espanhol el puente, né? Em português, gosto de música brasileira, em espanhol, me gusta a música brasileira. Alguns falsos amigos, né? Português, rato, espanhol, ratón, português, largo, espanhol, ancho. Enfim, tudo isso é possível, existem muitos estudos sobre isso, né? E nos livros didáticos de português língua estrangeira, por exemplo, elaborados na Argentina e ou para hispanofalantes, são mencionados muitos desses aspectos contrastivos, que são, poderíamos chamar de alguma maneira, regulares, transcendentes, permanentes, se quiserem, em todas as situações de uso das línguas. Isto em todas as situações é o que eu vou colocar entre aspas, mas poderíamos dizer. Eu, de fato, fiz um trabalho recentemente pesquisando essas questões nos livros didáticos e, de fato, os livros trazem muitos desses aspectos. Por exemplo, aqui temos, num dos livros, os heterotônicos, né? A explicação dos heterotônicos. Então, academia, academia, álcool, alcool, alergia, alérgia, etc., né? Ou esse parece, mas não é, que fala sobre os falsos amigos, né? Mala, valija, mala, bolsa, carteira, bilheteira, etc. Ou o problema da intraduzibilidade da palavra saudade, né? Que aparece aqui como bom, em espanhol, dizer que temos saudade é mais ou menos como dizer añoramos.
é discutível. Agora, ou então a explicação de vou jogar, vou jogar, vou sair, vai sair, vai sair, etc. Ou ainda esse outro exemplo da dica, quando queremos nos dirigir a pessoas com as quais temos que ser formais, devemos usar as expressões o senhor, a senhora. Em situações informais, usamos a expressão você, né? Português, você, igual vos, tu. Português, o senhor, a senhora. Espanhol, usted. Bom. Mas, e aqui eu começo a pensar, né? Mesmo nos casos que parecem mais regulares e invariantes, as variedades das línguas demonstram que as observações gerais acabam sendo poucas, né? Por exemplo, se em algumas construções sintáticas, né, eu posso, como eu mostrei, vou jogar, vou jogar, ok, isso se mantém nas diversas variedades do espanhol, do português, enfim, podemos dizer. Mas começa com algumas construções sintáticas, como em espanhol, su casa, em português brasileiro, sua casa, ou a sua casa, pode escolher se acrescenta ou não o determinante a, né? Em português europeu, sempre a sua casa, né? Não escolhe o determinante, sempre está presente, o a, sua casa. Enfim, alguns falsos amigos, como é óbvio também, né? Em espanhol, apelido, em português brasileiro, sobrenome, em português europeu, apelido. Né? Então, quando a gente começa a observar as variedades, então já não é tudo a mesma coisa, nem é tudo tão regular. Todavia, não é apenas uma questão de variedades das línguas, né? Outros elementos participam na construção das singularidades linguísticas. E os que eu vou citar aqui são os que são centrais, então, para essa construção do que é o singular na língua. A situação de interação, incluindo o contexto situacional, local, e o contexto macro ou sociohistórico e cultural, né? O âmbito sociodiscursivo ou de atividade de linguagem, aqui falamos de âmbito literário, acadêmico, comercial, publicitário, jurídico, etc., etc. O tipo de relação entre os interlocutores, o enunciador, o destinatário, enquanto papéis sociais, o que é que eles... Né? O que eles fazem nessa interação, e o gênero do texto, quer seja oral, escrito, multimodal, o gênero também, como nós vamos ver, tem algum papel, né, a dizer nessas singularidades. Então, vou entrar agora, sim, nas exploraçõões comparativas entre português e espanhol, e vou selecionar só uns casos, né, eu tinha muitos casos para mostrar, e aí escolhi alguns para não ser tão extenso, né, na apresentação. Mas vou começar retomando aquela questão dos livros didáticos que dizem quando você tem que falar formalmente para uma pessoa, usa o senhor, a senhora, quando você tem que usar situações informais, tem que usar você, né? Vou começar com essa questão clássica, que é das formas de tratamento. Então, o papel dos gêneros textuais, né, no fundo, e vou ver o caso das formas de tratamento e os cumprimentos. Por quê? Porque são as questões centrais, básicas, elementares que nós damos no primeiro dia de aula, em qualquer nível. No nível da graduação, da pós-graduação, em cursos de extensão, em curso de português para fins específicos, em todos os cursos a gente precisa, né, trabalhar necessariamente esses dois assuntos, que são as formas de tratamento e os cumprimentos. E aqui eu vou mostrar, então, que não é só uma questão de interlocutores, como também de gêneros textuais. Vou mostrar, então, o caso das formas de tratamento e o caso dos cumprimentos, e eu selecionei dois exemplos, que são as propagandas, as campanhas de propaganda, aliás, né, em particular, escolhi uma campanha situada no nosso contexto atual, né, mas poderiam ser anúncios publicitários e seria o mesmo fenômeno, eu já fiz um trabalho anterior sobre anúncios, né, e também eu selecionei o caso dos e-mails de associações acadêmicas e profissionais. Também há um trabalho de uma colega do meu grupo de pesquisa, que é a Virginia Rubio, que fez um trabalho sobre e-mails de contato acadêmico, esses que eu observei
levei para este trabalho poderia ser um subconjunto dentro dos e-mails de contato acadêmico, né? Poderia ser por aí. Bom, então, o caso das formas de tratamento. E, claro, a gente está cheio de campanhas, não podemos deixar de ver. No caso das campanhas de informação, vamos dizer, para a prevenção do coronavírus na Argentina, nós temos aqui 2 exemplos. Vamos ver que, nesse caso, temos um exemplo que é dos mais frequentes, o que mais encontramos. Si en los últimos 14 días estuviste en países con circulación del virus o en contacto directo con un caso confirmado, evita el contacto con otras personas. A forma que é a forma não marcada na publicidade argentina é a forma vos e a segunda pessoa verbal. No te automediques, estuviste, evitar, lavar, cobrirte, ventilar. Há também uma forma que hoje funciona como forma marcada, que é a forma de respeito, vamos dizer, de distância, né? Que é, nesse caso, temos recomendações generais para grupos de risco. Desde el Comité de Contingencia hemos detectado que usted forma parte de la población más vulnerable al contagio y por esta razón le recomendamos, recuerde vacunarse, etc. Então, o que temos aqui é uma segunda forma, que é usted, terceira pessoa verbal, né? Usted forma parte, recuerde vacunarse, etc. O que acontece com o português? Nas campanhas similares, né, semelhantes, em contexto semelhante, nas campanhas do Brasil, vamos encontrar uma única forma para todos os casos, né? Quer para um texto para adulto em risco, para qualquer adulto, né? O que você precisa saber, e também a mesma forma de terceira pessoa verbal para um texto para criança, né? Na hora de brincar, mantenha a distância, conte ao papai e à mamãe, etc. Então, temos essa única forma em campanhas, em publicidades também, de você e terceira pessoa verbal. Ora, se a gente for para o português de Portugal, outra vez encontramos uma organização, uma distribuição em 2 formas. No português europeu, se evita a forma de você explicitamente, mas aparece nos anúncios, de qualquer maneira, vamos encontrar como pronome reto seria você, e a terceira pessoa verbal, mas como pronome oblíquo, a gente vai encontrar, em lugar de você, vai encontrar o si, né? Que é um valor completamente diferente da variedade brasileira da língua. Proteja-se a si e aos outros. A si seria a você os anúncios brasileiros, né? Mas vamos ter essa forma como a forma mais frequente, né? A terceira pessoa verbal, e vamos ter, eventualmente, nesse caso, a campanha para crianças, é um flyer que é para crianças, então, quando tossires ou espirrares, lava as mãos, não partilhes objetos, protege-te a ti, protege-te e protege a tua família. Bom, impossível de pronunciar. Então, temos tu, mais segunda pessoa verbal, né? No Brasil, sabemos que existem usos de tu, né, em regiões do Brasil, em outros gêneros, mas na publicidade, quando é uma campanha assim geral para todo o país, não aparece, né? O que eu quero dizer, no fundo, é que não é tudo tão simples, não é que você se traduz por tu ou por vos, na Argentina, ou que o senhor e o usted são equivalentes, porque no anúncio publicitário não aparece nunca o senhor, né, por exemplo. Então, temos formas que estão organizadas e definidas em função do gênero. Nesse caso, vemos o exemplo, penso que claramente. O outro exemplo, os cumprimentos, né, em e-mails de associações acadêmicas e profissionais. Aqui tem um exemplo de cada variedade de língua. Espanhol da Argentina, eu insisto, estamos falando do espanhol da Argentina, porque é meu âmbito de atuação, mas em espanhol, em outras regiões, em outros países, funciona diferente, né? Então, temos, por exemplo, estimados, a mensagem, o corpo da mensagem, e depois, cordiais saludos, né? Comissão diretiva, prezados em português brasileiro, a mensagem cordialmente à diretoria, e caros associados, né? Essas são mensagens reais, não inventei para
para a apresentação, né? E o cordialmente, a direção, em lugar de diretoria, mas enfim. Quando eu fiz o levantamento, o que eu fui encontrando, então, é que há uma certa regularidade com diferentes diretorias em cada associação, mas é sempre a mesma associação com diferentes diretorias, e as mensagens são assim: estimados colegas, estimados associados, cordiales saludos, saludos cordiales atentamente, as possibilidades em espanhol. E em português brasileiro temos os caros sócios e amigos, uma forma menos usada, aliás, para essa situação, que aparece muito, prezados colegas, prezados associados. Tenho que dizer também que essa mudança para o uso de barra, prezados, ou, que também acontece no português europeu, caros, caras, é mais recente, né? Nas mensagens mais antigas, só aparecia no masculino. Isso também está falando de alguma coisa, mas é nos 3 países que acontece, nas 3 variedades de língua. Temos o cordialmente, atenciosamente, abraços cordiais, grande abraço, abraços e até a abreviatura aí de abraços, muito, que qualquer pessoa consideraria muito informal para a situação. Aqui na Argentina, qualquer pessoa consideraria muito informal. Mas no Brasil, evidentemente, é possível, né, essa comunicação. E não está querendo dizer que sejam amigos do peito, né? Não. A relação é outra. E em Portugal, cordialmente, com os nossos melhores cumprimentos, com os melhores cumprimentos, cumprimentos cordiais e até saudações cordiais, que são bem diferentes, então, esses cumprimentos. Tudo bem. Agora, vocês podem dizer, claro, formas de tratamento e cumprimentos são elementos que se situam, que, digamos, que se localizam dentro dos problemas de uso, concretamente. Então, como exemplo, é válido, mas claro, sempre são 2 questões muito sensíveis aos usos, né? Então, vou mostrar um outro caso, que é um caso de composição textual, né? Um caso de composição textual que, aliás, nós trabalhamos quando ensinamos a produzir o currículo, né, aqui na Argentina, em particular quando a gente trabalha em informações que são de linguagem acadêmica, né, quando trabalhamos cursos de português ou disciplinas de português para fins específicos acadêmicos, o currículo é um gênero que é trabalhado. E nesses âmbitos acadêmicos, obviamente, os pesquisadores, né, argentinos, têm que aprender a construir o seu lápis, né, como é óbvio, como também fazem os brasileiros. Aqui na Argentina, o equivalente seria o CVA ou o CIGEVA, que são 2 currículos diferentes, mas que são de funcionamento nacional na área da ciência, né? Então, nós até temos que preencher os 2. Bom, o que eu queria mostrar com isso é que, quando nós vamos preencher o nosso CVA ou CIGEVA, que tem exatamente o mesmo formato, os dados pessoais que são solicitados, em geral, são o nome, né, e os dados da documentação, o número de RG seria, né, o equivalente ao CPF, né, a gente vai dando esses dados, mas depois tem, e o sexo, né, que aliás aparece assim, masculino ou feminino, mas aparece também, por exemplo, o sobrenome de casada, né, e aparece o estado civil, né, se você é casado, viúvo, quantos filhos você tem, informação que se perde no nosso currículo. E pronto, e aí o endereço, né, particular e o endereço profissional do trabalho, enfim, acabou. Esses são os dados pessoais. Quando nós vamos preencher o Lattes, nós vamos encontrar que temos um nome que dar, obviamente, que temos que dar o nome em citações bibliográficas, né, e que depois aparece, claro, sexo também, e eu menciono isso de sexo masculino ou feminino, porque no currículo que se preenche em Portugal, que é o ciência,
ciência qualquer coisa, agora esqueci, não fala sexo, fala gênero, né? Mas, enfim, no Brasil e na Argentina ainda se fala sexo, e depois temos esse elemento aqui, cor ou raça, né? Que claramente para nós, argentinos, é uma surpresa. Ninguém imagina que teria que pensar, ninguém. Quer dizer, não estou falando, não quero fazer essa generalização, desculpem. É um tema que não se coloca como tema social, né? Que cada um possa ter uma identidade de cor ou de raça, como aqui aparecem. Aqui aparecem como opções, não desejo declarar, branca, preta, parda, indígena, amarela, né? Isso, em geral, para os acadêmicos argentinos, é surpreendente, né? Isso chama a atenção. Isso chama a atenção no sentido de que não é uma questão tematizada, problematizada na Argentina. Não é que a gente não tenha diferentes cores, é que não discute isso. E quando aparece aqui, para uma situação concreta, acadêmica, chama a atenção. Da mesma forma que, não da mesma forma, mas também chama a atenção que se peça a filiação, né? O nome do pai, o nome da mãe. Normalmente, nós damos essa informação só aqui na Argentina quando é para documentação, mas não para um currículo acadêmico, né? Então, essas questões, esses componentes textuais são marcadamente culturais, né? Não existem as palavras nas duas línguas, mas os usos são particulares e têm a ver com situações e com discussões sociais e com discursos sociais que são diferentes, né, também em cada país. Uma última exploração, então, também para deixar tempinho para a gente conversar, né, não sei se estão com perguntas ou com observações ou comentários, mas, enfim, uma última exploração para não ficar só em questões que vocês vão dizer, claro, óbvio, porque são questões de uso, não sei o quê. Vamos para o que eu vou chamar aqui a gramática situada. E vou dar 3 exemplos, em 2 passos rápidos, e uma observação comum. Então, vou trazer esta citação, porque um dia, há muitos anos, eu ouvi esta afirmação de uma professora de português, língua estrangeira, aqui na Argentina, uma colega, que me falou assim: o futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal são difíceis para os argentinos hispanofalantes, porque essas formas não existem em espanhol. Então, é um problema. Então, eu vou partir daí, que eu até já retomei em outras apresentações, porque sempre achei particularmente provocadora essa afirmação, que tem a ver com as representações, né? Isso que nós falávamos, que é... Bom, as representações que há sobre a língua. É fácil, é diferente, é o mesmo, né? E vou fazer uma brevíssima exploração sobre a preposição para, também, né? Brevíssima. Então, sobre o futuro do subjuntivo. O que é que eu posso dizer, gente? Que a forma existe no sistema do espanhol. Eu não preciso falar que existe no sistema do português, que está completamente em uso, até porque nos anúncios, né, na campanha contra o coronavírus, vocês viram que era usado. Se vocês olharem com atenção, vão ver que aparece, né? Bom, em português. Agora, em espanhol, também existe. Só que aqui eu vou me remeter para uma distinção que muitos de vocês devem conhecer e outros podem conhecer também, que é a distinção, ou podem querer conhecer também, que é a distinção de Cosério entre sistema, norma e fala, né? Cosério vai dizer que o que nós temos é a fala, o falar, o que as pessoas dizem, e que a partir daí eu posso fazer uma abstração, posso abstrair, né, ver o que é regular numa determinada comunidade e chegar à norma. A norma não é como se deve falar, mas é como realmente se fala, né? Como é que se fala em Rosário? Como é que se fala no Rio de Janeiro? Como é que se fala em Lisboa, né? Cada região, cada comunidade tem a norma. Também, como falam os jovens, como falam as crianças, tem uma norma, né? Umas certas formas regulares. Bom, então é importante fazer a distinção entre o falar, a norma, e o sistema, que o sistema é todas as possibilidades de uma língua, é a
maior abstração, o que reúne todas as normas, né, todas as realizações possíveis, e as impossíveis também. Então, a norma do espanhol não é o sistema só, né, porque no sistema do espanhol a forma existe, mas na norma do espanhol da Argentina, o uso do futuro do subjuntivo se observa em uso, mesmo que limitado e coexistindo com outras formas, no âmbito da linguagem jurídica. Eu mostro um exemplo, que é o Código Civil e Comercial da nação argentina, comentado, e não é nos artigos do código que aparece, mas é nos comentários, né? Nos comentários. Aqui tem exemplos, né? Si no lo hiciere, la situación se resuelve siguiendo, etc. Si por caso el mentado título no contuviere una expresión clara y concreta, etc. Y aquí, lo cual posibilitará la citación de quienes tuvieran derechos reales de garantía, etc. É na linguagem dos juristas que fazem os comentários que aparecem essas formas perfeitamente naturalizadas, né? Então, claramente existe. Se eu for dar um curso para advogados, né, um curso de português para advogado, ou português para o direito, ou para a tradução jurídica, eu tenho que levar em consideração que o futuro do subjuntivo existe, se usa, está completamente vivo, né, por exemplo. E no caso do infinitivo pessoal, que em teoria também não existe, né? A forma também existe no sistema do espanhol, e na norma do espanhol da Argentina é possível encontrar exemplos de infinitivo pessoal na primeira pessoa do singular, né? Em entrevistas e depoimentos, no âmbito jornalístico e no âmbito científico. Também vamos encontrar em âmbitos familiares, mas eu aqui não tenho exemplos do âmbito familiar, não tenho uma recolha feita nesse sentido, mas sim tenho exemplos de entrevistas jornalísticas e de depoimentos ou entrevistas no âmbito científico. Então, aí mostro o primeiro exemplo, é dentro de uma pesquisa, né, um projeto recente, né, publicado pelo Ministério da Educação em julho de 2013, em que aparece um depoimento de uma professora, né, que está falando da sua experiência, e aqui temos a lo mejor las correcciones por mail, por ahí no te dicen mucho, ¿eh? Vai falando. Entonces yo les puedo explicar más a ellos, o ellos me pueden explicar a mí la idea que tienen, y a lo mejor ayudarlos un poco más. Y yo a lo mejor ayudarlos un poco más. Siempre necesito un diálogo con ellos, por más que esté bien el plan, pero yo necesito un diálogo para yo entender bien lo que ellos han querido poner. Obviamente, se eu entender bem, em português não teríamos dúvida, para eu entender, seria claramente um infinitivo pessoal, em espanhol, exatamente a mesma forma, e é completamente natural para nós. Não é estranho quando a gente ouve. Claro que não temos formas do infinitivo flexionado. Um outro exemplo, numa entrevista com o realizador de um filme, né, com o diretor de um filme, que ele está falando aqui, diz, e precisou que... Aqui é a declaração do diretor, precisou que para lograr isso influíram 2 fatores. Aí começa a citação do depoimento dele. Por un lado, estudiar, nutrirse, y por otro, tiempo de maduración personal para yo entender, comprender y repensar algunas cosas de distintos lugares, etc. Né? Claramente, o infinitivo pessoal existe, não é por isso que é difícil ensinar. O que complica a nossa vida é, muitas vezes, que não temos reflexão sobre a própria língua. Não é que não exista. E, finalmente, o último exemplo, então, é a preposição para. Esta preposição, que faz parte dos sistemas do português e do espanhol, tem diferentes traços contrastivos e, dependendo das normas também, português europeu, português brasileiro, enfim, vão aparecer diferenças, também dependendo da oralidade, da escrita, etc. Mas, por exemplo, em português, se usa para em situações que em espanhol se usa hacia, né? Bom, mas fora dessas questões, uma das particularidades é observável, sobretudo e com frequência, notícias esportivas, né? E então eu vou trazer algumas notícias esportivas para vocês verem. Temos perder, né? Aqui, Rei dos Clássicos, São Paulo ainda não perdeu para rivais em 2020. Palmeiras nunca perdeu para São Paulo, né? Em 9 clássicos. Náutico nunca perdeu para clubes
comandados não sei o quê, e a seleção feminina de basquete perdeu para a Austrália. Em espanhol, como é que a gente fala isso? Se perder para, resulta completamente estranho. Mal estreno para a academia, Racing perdió contra Nacional, Argentina perdió contra Brasil, Argentina perdió contra el campeão mundial, etc. Né? Então, o que em português é perder para, em espanhol é perder, se fala perder contra, né? Mas vai aparecer com frequência nesses enunciados que falam sobre encontros esportivos. E, eventualmente, poderá aparecer em notícias políticas, sempre que exista alguma temática vinculada ao perder, né? Então, é sempre esse vínculo com o perder. Por isso é que nós vemos nessa realização particular. Vou chegar às considerações finais para dar espaço a quem quiser comentar, enfim, para respeitar o tempo que me tinha sido dado. E eu digo que são considerações finais por enquanto, porque, claro que quando a gente está pensando essas coisas, nunca são finais completamente, como considerações, são apenas observações para fechar uma apresentação, como nesse caso. E o que eu vou salientar do que eu trouxe para vocês hoje? Primeiro que em todos os casos observados aqui hoje, os gêneros textuais e o âmbito a que esse gênero se associa, publicitário, acadêmico, jurídico, jornalístico, aí acadêmico está com um erro, tem um papel organizador das formas linguísticas em uso. Tá? Os gêneros e, obviamente, o âmbito, como nós vimos, o jurídico, para as formas em espanhol, enfim. As singularidades no uso são singularidades culturais, ou seja, só podem ser compreendidas como escolhas sociohistóricas. Não temos outra explicação, não há razões do sistema para explicar essas singularidades. As observações comparativas permitem reconhecer as particularidades de cada língua e de cada variedade como opções sociohistóricas e culturais com relativa estabilidade, porque até em outros trabalhos, em outras situações também, eu fui trabalhando a questão, por exemplo, das formas de tratamento na publicidade, como é que elas foram mudando. A gente, quando começa a ver a dimensão realmente, propriamente histórica, o que encontra é que realmente os usos linguísticos têm uma estabilidade relativa, né? O que eu mostrei, assim, muito de passagem, muito rápida, em relação às formas de tratamento que, até há pouco tempo, um e-mail de uma associação profissional só ia dizer prezados sócios, e agora vai dizer prezados e prezadas sócios e sócias, né? Então, há aí uma mudança de época que nós temos que observar. E ainda é necessário continuar desenvolvendo estudos comparativos entre português e espanhol na perspectiva interacionista para identificar e descrever questões relevantes para o ensino das línguas. Nesse sentido, há várias pessoas que estão trabalhando nessa perspectiva e que estão desenvolvendo estudos comparativos, mas é evidente que nós precisamos de mais, e por isso também esperamos ansiosamente a tese do Richard, que tem questões comparativas sobre a crônica, né? E outros trabalhos comparativos que estão espalhados pelo país e talvez no Brasil também. Então, com essas considerações finais por enquanto, eu vou fechando a minha apresentação. Agradeço muito o acompanhamento de vocês nesse webinário. Então, fico disponível, Richard, para comentários, para o diálogo. Bem, aí. Bom, uma maravilhosa apresentação, eu vou acompanhando os comentários, né? Há algumas perguntas, bem, a primeira delas, né, eu devo percorrer aqui para que eu anoto os minutos para mostrar na tela, só um minutinho. Deixa eu compartilhar, nossa. 5 minutos e 28, já está aparecendo um minutinho. Aqui. Bem, a primeira delas bem, Luciana Teixeira, quando você estava iniciando a apresentação, ela lançou essa pergunta.
A língua é um reflexo histórico-social? Ok, obrigada, Luciana, pela pergunta, muito pertinente, muito oportuna para dizer que não, que a língua não é reflexo de nada. A língua é uma construção histórico-social, mas não reflete nenhuma outra coisa. Na perspectiva interacionista, claro, estou falando nessa perspectiva, tá? Porque há outras teorias que são representacionalistas, justamente, que vão defender isso, essa outra ideia, que é a língua como reflexo. Mas, na perspectiva interacionista, a língua não reflete um dado contexto. Ela é produto desse contexto, né? Mas não funciona num caminho, vamos dizer, só de ida, né? Do social para a língua nesse sentido, porque, na verdade, nós construímos também a nossa representação do mundo a partir da própria língua. Nós construímos o nosso pensamento a partir da língua. Então, não é só numa só direção, né? Por isso é que a perspectiva recebe o nome de interacionista nesse sentido de ida e volta, né? Mas, sim, mas é uma boa pergunta só para explicitar que não é reflexo, não. Bem, sobre o infinitivo, não, sobre o futuro do subjuntivo. Bem, temos aqui Natália Richard, diz que o uso no âmbito jurídico é a única marca no espanhol rioplatense do futuro subjuntivo. Alguém conhece outro âmbito ou exemplo? Então, começaram a aparecer exemplos, e Mariana Larrieu também disse que está presente nos programas, né, escolares, nos planos de trabalho. Né? Pode aparecer na linguagem administrativa, né? Poderíamos dizer, para além da linguagem jurídica, na linguagem que está ainda vinculada a procedimentos de organização do funcionamento social, como, por exemplo, na linguagem administrativa. E também, obviamente, na frase feita, né, na expressão idiomática, seja como fuere, por exemplo, é possível ouvir, né? Pode ser, seja como seja, ou como seja, mas pode ser, seja como fuere. Expressões fixas, ou então, nesses âmbitos. O que eu mais encontrei são exemplos jurídicos, de fato. Sim. E também há uma questão, acho, ortográfica, né, entre estuviere, estuviera, né? E muitas vezes, quando começam a aprender o futuro do português... às vezes, sim. Há um reconhecimento de uma forma que, às vezes, catalogam como arcaica, mas começam com o futuro, sim. Bom, é um terreno fértil, né? Muito bem, temos também, Florência, aqui do professor... Mas eu sou da ideia... Sim. Desculpa, só... Sim. Não, em relação ao futuro, eu sou da ideia de que nós na Argentina, nós professores de português para hispanofalantes, não temos que deixar para o fim. É uma forma que é melhor começar trabalhando, né? O futuro do subjuntivo, porque não é difícil para um argentino, para um hispanofalante compreender a forma. É difícil quando você não trabalha logo no início, mas, por exemplo, com um anúncio publicitário, você vai encontrar milhões, né? Se quiser, se comprar, se vender, né? Vai encontrar. E essas formas vão sendo adquiridas rapidamente, não precisa de esperar 2 anos para ensinar, né? Com certeza, sim. A dosificação é um perigo aí. Muito bem. Aqui temos uma contribuição e pergunta do professor Assir Mário Karkowski, um grande abraço, né? Está aqui presente, nosso colega. Quantos amigos! Isso, parabéns pela apresentação. A professora Florência trouxe bons exemplos. Gostaria de lhe perguntar o que pensa a respeito do fato descrito a seguir. Numa recente pesquisa com servidores públicos federais, a empresa contratada para aplicar o questionário perguntou, número 68, né? Com qual gênero você se identifica? A, feminino, B, masculino, C, não binário, D, fluido. Variável entre os espectros feminino e masculino. E, prefiro não responder. Bem, o que penso que é uma marca de época,
penso que assim como, por exemplo, quando eu preenchi pela primeira vez o currículo Lattes, a questão da cor ou da raça não estava presente, né? Eu, quando fui atualizar um dia o Lattes, aí eu encontrei, eu disse, olha, isso que apareceu aqui, né? E claro que tinha havido discussões sobre as cotas na universidade, tinha outras questões tinham acontecido, e eu penso que essa questão de com qual gênero se identifica é um pouco no mesmo sentido, né? É um pouco no mesmo sentido que uma coisa é você dizer o que está escrito no documento, né? Nós aqui chamamos de documento de identidade, o RG, né? Uma coisa é quando você nasceu, indicaram o que você era biologicamente, mas nós sabemos que as sociedades estão discutindo, nas nossas sociedades, de fato, na Argentina já temos o que foi chamado de matrimônio igualitário, né? Temos a possibilidade de assumir a própria identidade a partir da autopercepção e dizer isso no nosso documento. Então, são mudanças que vão acontecendo, né? E que os usos linguísticos vão recolhendo, e por isso é que eu chamei a atenção, no caso do Brasil e da Argentina, no currículo ainda aparece como sexo, a palavra, e em Portugal aparece como gênero, né? Então, há questões aí que estão sendo discutidas. Mas o que eu acho, eu não, quer dizer, eu não observo para julgar, né? O que eu posso dizer é uma marca de época, e é isso que pode chegar a acontecer no fim, por exemplo, né? Que as pessoas definam, né, a partir da autopercepção, qual que é o gênero ou o sexo. E então os documentos vão ter esse item para preencher. Muito bem, aqui temos uma outra pergunta. Natália Richard está gostando de perguntar, Natália. Então, o mesmo gênero pode mudar dependendo do âmbito social em que for utilizado? Pode, claro, pode. Não sei qual que será a parte que despertou então, essa pergunta, mas claro que pode. Por exemplo, nós usamos a etiqueta entrevista, né? Falamos de entrevista, mas entrevista jornalística é uma coisa, e entrevista em âmbito de pesquisa é outra coisa, né? Então, ou em entrevista de trabalho é outra coisa. Então, nós podemos usar uma mesma etiqueta, o mesmo nome de gênero, para falar coisas que são evidentemente diferentes, que dependendo do âmbito, né, você vai encontrar como diferentes. Há um trabalho do Broncar, do Jean-Paul Broncar, que fala sobre a relação entre atividades e gêneros, reformula um pouquinho essa ideia. É um trabalho de 2008, depois eu fiz um trabalho em 2012, discutindo a relação entre atividades e gêneros, mas, evidentemente, não é uma relação fixa, né? Alguns gêneros a gente pode associar com um âmbito, por exemplo, gêneros acadêmicos, ok, a tese é acadêmica, claramente, mas depois há gêneros que, dependendo do âmbito, né, vão mudando, né, e tem elementos que são comuns, que permanecem. Muito bem. E isso também é importante em termos de ensino, porque quando você ensina algumas características de um gênero associadas a um âmbito, depois isso também pode ser, de alguma maneira, levado para o uso, ou para a produção, ou para, enfim, a compreensão de gêneros, do mesmo gênero, entre aspas, em outros âmbitos, né? Muito bem. Florência, acho que essa é a última pergunta, é minha, não é uma pergunta muito, assim, nova, mas há uma tendência, né, de se dizer, ou de afirmar que, eu escuto muito de muitos colegas isso, cotidianamente, né, que o ensino de língua estrangeira, sobretudo, baseado nos gêneros textuais, rapidez na escrita aí, só serve para níveis avançados, né? E no lugar de colocar e agora José, eu coloquei agora Florência, né? Porque justamente escutando isso muitas vezes, nós às vezes também tendemos a afrouxar, mas eu já escutei de você algumas outras
explicações de que o híbrido deve estar presente, né? O que você disse sobre tudo isso que nós estamos hoje também, né? Eu penso que a questão dos gêneros tem que estar desde a primeira aula, que não é a questão exclusiva que nós vamos trabalhar numa sala de aula, obviamente, não é que só os gêneros, né? Mas que a questão dos gêneros tem que estar porque o gênero é organizador, né, do uso da língua. Então, se eu sei em que gênero eu vou produzir, ou que gênero eu vou ler, ou vou ouvir, isso já me prepara para uma certa expectativa, um horizonte de expectativas, como se falava nos anos 70 sobre os gêneros, né? E essa ideia é realmente útil e necessária para o ensino da língua. Trabalhar com gêneros, mesmo na perspectiva interacionista ou do interacionismo sociodiscursivo, não significa só trabalhar com sequências didáticas, isso também é importante. Nós discutíamos isso com uma colega nestes dias que estávamos preparando um curso, né, e estávamos discutindo isso, que olha, não é que você é menos interacionista porque não está usando a sequência didática, você pode trabalhar com gêneros, com um gênero pontual numa aula, para uma atividade concreta, para fazer uma tarefa, sem ser no âmbito de toda uma sequência, e mesmo assim você está trabalhando com esse gênero. Então, não temos que misturar o objeto com o dispositivo e não temos que pensar que se trata de um objeto que só se aprende depois. Na verdade, os gêneros, nós, por exemplo, na faculdade, com alunos que chegam no primeiro ano até sem nenhum conhecimento de português, o primeiro que a gente fala temos que entender que há gêneros diferentes, que uma coisa é mandar um e-mail para pedir uma informação numa associação profissional, e outra coisa será escrever um e-mail para um amigo, e outra coisa será mandar um WhatsApp, não sei o quê, e outra coisa um áudio, e enfim, tudo isso a gente precisa trabalhar desde a primeira aula, não é uma questão de estudo avançado, de forma alguma. Muito bem. Bom, muito obrigado pelas respostas, pela sua partilha, né? E nós temos agradecimentos e mais agradecimentos, né? Vão ficar todos eles aí no chat, né? Do nosso webinário, bem. Ótimo, depois eu leio, porque sim, eu fico curiosa você vai poder ler todos, os comentários dos colegas, mas eu depois leio. Bem. Obrigada, olha, Marisa, os amigos. Chegamos a 90 pessoas conectadas simultaneamente, bem, e quer dizer que todos queremos escutar sempre, né, o que você tem a nos dizer, bem, e sempre tem algo novo, sempre algo interessante. Muitíssimo obrigado, e, bom, deixo a palavra para você se despedir, e assim terminamos o nosso webinário de hoje. Obrigada, então, para me despedir, só tenho palavras de agradecimento, dizer que é uma felicidade enorme, que eu gosto de ir sempre a Córdoba, porque Córdoba é como a minha segunda casa acadêmica, mas eu lamento muito essa situação agora da pandemia que não permite, mas pelo menos tivemos esse contato, essa possibilidade, e eu agradeço todos os colegas, os 90, e todos os que estiveram por aí ouvindo. E aí eu passei o meu contato, o meu e-mail para quem quiser algum dia conversar, continuar as conversas. E força para todos, no Brasil, na Argentina, a gente vai sair dessa, como já saímos de outras, né? Bom, obrigada, Richard. Bom, obrigado a você, então, e aqui terminamos, então, o nosso webinário. O próximo webinário vai ser da professora Josiara e do professor Taizir, no dia 11 de novembro, e vamos continuar com a divulgação massiva. Muito obrigado a todos e a todas pela participação. Até uma próxima oportunidade, Florência. Obrigado.